E aí, reclamers da vida! Chegamos na área e ó, cola na gente que o programa hoje tá muito legal. Você vai conhecer o projeto Escola Rua, uma ação que promete renovar as estruturas do mercado publicitário. Em homenagem ao nosso Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, que rolou recentemente, a gente começa esse programa com o nosso quadro queridinho, Citizenwoman. E nessa nova temporada sou eu que bato um super papo cara a cara com essas grandes líderes femininas. Bom, e a minha entrevistada de hoje é uma das líderes da agência Wieden Kennedy São Paulo. Citizenwoman. E a nossa líder feminina de hoje é uma mulher que tem uma trajetória na área de atendimento. Passou por grandes agências como o JWT, Almar BBDO e também conhece bastante do mercado latino-americano. Eu vou conversar com a Fernanda Antonelli, que é uma das líderes da Wieden Kennedy. Aliás, uma das poucas mulheres na liderança de agências de publicidade. Que delícia! Gente, eu era louca para conhecer aqui a Wieden. É, que bom que você conseguiu, né? Pois a é. gente adora esse edifício, o ambiente que a gente tem aqui. É super agradável, tem muito verde. É lindo. Dá um astral trabalhar aqui, Pois sabe? Quando que você começou a ter cargos de liderança dentro das agências? Em que momento da tua vida, quanto tempo isso demorou? Foi na Thomson quando eu passei a ser diretora de contas. Depois eu fui para a Argentina em 2005. E aí eu fui, de fato, liderar um time super multidisciplinar na Argentina, com criativos e equipes de outros países da região, e era para fazer a comunicação de seda do México para baixo, então de toda a América Latina mesmo. Aí sim que eu senti o peso de você morar em outro país, de você liderar pessoas de outras culturas. E, aliás, você foi para a Argentina, que, assim, a gente sabe que é um país absolutamente de homens machistas, né? Homens que gostam... Os machos. Os machos que gostam, né? De estar no poder, de estar na liderança. E aí entra uma mulher para liderar. Você sentiu alguma pressão em relação a isso, a ir para um lugar como a Argentina? Uma pessoa estrangeira num grupo que já está formado, já é difícil. Porque você está sempre sendo posto à prova, sabe? Com relação ao machismo, a gente vive é latino, difícil, as mulheres elas são mesmo consideradas assim inferiores. Elas estão ali, se elas estão ali naquela posição de liderança, alguma coisa elas fizeram. Ou elas namoraram o chefe, ou elas foram muito duras, ou elas puxaram o tapete de alguém, sabe? Existe, assim, uma certa sensação de que coisa estranha aquela mulher está ali naquele cargo. Então, demora um pouco. Você precisa provar o tempo inteiro que você é capaz, sabe? E isso, obviamente, não é confortável. Um homem chega, vai, começa a trabalhar, ninguém fica perguntando muito. Exato. Na mulher, as pessoas têm essa desconfiança. E aí, vamos falar da sua chegada aqui à Wieden, tem 1 ano e meio. 1 ano e meio. A Wieden Kennedy é a maior agência independente do mundo. São quantos países? 8 escritórios. 8 escritórios. Em 7 países, porque nos Estados Unidos são 2. São 2. Então, são 7 países, 8 escritórios. E a grande conta da Wieden Kennedy, inclusive porque essa agência nasceu, veio com a Nike. Exatamente. E a história da Wieden Kennedy e da Nike caminham juntas, né? Da Nike que você tem aí. A Nike é um cliente que nasceu junto, a gente não sabe quem nasceu primeiro, porque foi uma relação super próxima. O Dan Wieden costuma dizer que quando ele chegou, quando ele se aproximou da Nike, né, o Phil Knight, que era o cofundador da Nike, e ainda disse, eu não acredito em propaganda. Ele falou, e agora, né? Você não acredita em propaganda, o que eu faço? E aí, na realidade, ele não acreditava em propaganda ruim. E isso, então, quando um cliente já te desafia no teu primeiro encontro, dizendo, eu não acredito no que você faz,
você precisa provar que o que você faz realmente é relevante. E foi isso que a Widen fez. Quando você tem clientes que te desafiam, o teu trabalho é melhor. Pois é. E ele não é um cliente que te... Ao contrário do que muitas pessoas pensam, falam, fazer propaganda para Nike é fácil. É Nike, né? Não é, porque justamente cada projeto você precisa se superar, sabe? O que eu gosto desse modelo da Widen é que é um modelo que pede a discussão. Ótimo. E eu acho, e quando pede a discussão, a gente vai entrar em outro assunto, que é... Quando você pede a discussão, você também precisa de perspectivas diferentes. E eu gosto quando a Widen tem perspectivas diferentes. Eu gosto de pessoas que vieram de outros lugares, que vieram de outras realidades. Acho legal quando você tem pessoas diferentes, a diversidade mesmo. Eu até estava evitando falar a palavra diversidade, porque hoje as pessoas falam tanto de diversidade que eu acho que pode ser uma palavra que se banalizou para uma coisa que é tão importante, né? Mas eu acho que a essência da Widen, até com 3 cabeças na liderança, tem a ver com diversidade. E eu acho que a diversidade ela tem que estar presente em qualquer ambiente, não só no ambiente das agências, em qualquer lugar. O Brasil é diverso, o mundo é diverso. Exato. Como você não falar de diversidade, sabe? Até acho que está atrasado o assunto. Pois é. Sabe? Mas tem muitos assuntos atrasados que... Ainda bem que eles vieram em algum momento. Ainda bem. Exatamente. Como o papel da mulher em cargos de liderança, que ainda causa espanto as pessoas falarem, nossa, uma mulher na liderança, mas... Principalmente em liderança em agências de publicidade, agências de comunicação. Se você olhar, a gente conta nos dedos mesmo quantas mulheres são líderes de agências de publicidade. Uma coisa é a própria constituição social do Brasil, né? A gente estava falando quanto os latinos são machistas, mas hoje também, acho que os gringos também, porque agora está se falando de liderança, eles estão mais adiantados, mas ainda estão falando lá de liderança feminina. Mas eu acho que nas agências teve sempre uma coisa de trabalhar de madrugada. Tinha sempre assim, uma glamorização dessa coisa de ficar tomando café com Coca-Cola e ficar trabalhando. Se você tem 2 filhos, como é o meu caso, ou como é o caso de tantas outras mulheres aqui na agência que tem 1, 2, 3, e você tem a carga da educação dos filhos nas suas costas, porque o seu parceiro não te ajuda, você vai falar, bom, se entre escolher o meu trabalho e a minha família, é óbvio que eu vou escolher a minha família. Claro. Né? Então, eu acho que para você ter mais mulheres no cargo, precisa mudar, inclusive, o mindset de todo mundo. Exatamente. Né? Então, assim, a sociedade precisa ver que as mulheres, elas têm o horário de trabalho e tem o horário que elas vão cuidar dos filhos. E aí, tem uma responsabilidade dos clientes também. Se eu peço de hoje uma campanha para amanhã, eu não posso exigir que a minha criação tenha 80% de mulheres. Porque as mulheres de hoje para amanhã não vão ficar, e não deveriam, e nem os homens, e ninguém tem que ficar trabalhando de madrugada para entregar de hoje para amanhã. Então, eu acho que é uma mudança de todo mundo. Como é que você, que já passou por tantas concorrências, vê hoje a concorrência que o cliente lança para as agências de publicidade? Eu acho triste que os clientes eles precisem colocar 15 agências para brigar na arena, sabe? Eu acho que você olha o rolo de uma agência. Você conversa com 3 clientes da agência, você já entende o que essa agência é, o que ela pode te dar, sabe? Tudo bem, eu até entendo que às vezes por um processo você precisa fazer uma concorrência, mas com 3 agências você já sabe. Eu acho que também tem que ter um pouco de interesse no nosso mercado, sabe? Bom, eu sei que a Widen é uma agência criativa com esse perfil. Eu sei que a agência XPTO é uma agência assim com esse perfil. Que tipo de perfil eu quero para mim? Aí você vai conhecer as pessoas e você vê se tem, né, se tem química, porque precisa ter também. Eu acho que esse seria o melhor processo. Você não pode delegar para a agência a sua decisão. Exato. Né? É como eu já tive há muito tempo atrás um cliente que ele falava assim, bom, vamos pesquisar 5 ideias. Bom, então qual que é o trabalho dessa pessoa? Porque se ele quer pesquisar 5 ideias, ele está dando para o consumidor a decisão que deveria ser dele. Exato. E eu acho que um processo de concorrência com muitas agências eu vou dar para todo mundo trabalhar de graça e vou tomar a decisão em cima do que eu gostar mais. Não deveria ser. Você deveria estimular a agência, não você deveria ser estimulado por elas o tempo inteiro para você tomar sua decisão, sabe? Exato. Vamos falar de briga de gigantes. Para as agências de publicidade, como é que você vê esses grandes grupos hoje praticamente dominando o mercado brasileiro? É difícil. Para uma agência independente como nós, é difícil. Você precisa ser resistente. A gente brinca que a gente é a resistência.
Somos a resistência. São mesmo. Porque você está brigando. Às vezes, quando você ganha um cliente, você normalmente ganha porque você, numa concorrência ou numa apresentação para esse cliente, para esse prospect, você mostrou o seu trabalho. Então, você ganhou por mérito. Quando você perde um cliente, no caso de Magia, estou falando na perspectiva da Widen, né? Quando você perde um cliente, você perde por alinhamento. Então, não é uma briga nunca justa, porque você tem que ganhar no trabalho, mas aí alinha, lá em Nova York, em Londres, em algum país do mundo, e aí você perdeu. Então, você tem que estar o tempo inteiro tentando fazer o melhor trabalho, porque você pode perder aquele cliente por razões que não são o trabalho. Mas tudo bem, faz parte do jogo e a gente tem que aprender a brigar. Com o tempo a gente aprende melhor, cada vez a gente fica melhor nisso, né? É verdade. Agora eu queria falar um pouco de você, das suas experiências de vida. Você em algum momento sentiu na carne, na pele, muitas mulheres já, né? O fato de ser mulher, de um preconceito claro com você? Eu já senti, assim, no começo da minha carreira não. Nunca senti, sei lá, assédio moral, assédio sexual. Nunca sofri, graças a Deus, nada disso. À medida que você vai subindo, eu fui muito focada na minha carreira, então eu nunca parei para prestar atenção para os lados. Eu ia olhar e falar, ai meu Deus, eu estou sofrendo preconceito. Porque também não se falava disso. Então você não se dava conta que você estava sofrendo. Hoje sua ficha caiu. Na época, eu nunca fui denunciar um colega por algum tipo de atitude. Nunca. Eu sempre achei, assim, o mundo estava dividido entre os babacas e os não babacas, com perdão do português, tá? Então era assim, alguém fazia uma piada besta, você falava, continuava trabalhando. Alguém falava uma coisa que você não estava de acordo, continuava trabalhando. Eu nunca tive essa noção, porque eu sempre trabalhei e o mundo era assim. Nenhuma de nós teve, né? Não é da nossa geração. O mundo era assim, e você não parava para pensar nisso. Hoje, quando eu olho para trás, eu falo, gente, aquilo que aquela pessoa me falou foi a coisa mais bizarra. Se alguém falasse isso na Widen, hoje, seria um escândalo. Como é que eu escutei aquilo? Então, eu acho que hoje em dia, que bom que tem os canais certos para você fazer essas denúncias. Acho que tem que ter mesmo. Tem que ter. Acho que não dá mais para tolerar alguns comportamentos. Mas, ao mesmo tempo, quando eu olho para trás, eu falo, bom, isso de alguma forma me fortaleceu também, sabe? Você acha que existe um crescimento aí de meninas na área de criação? A gente estima, acho que... Hoje aqui, como é que é dividido isso aqui, assim? A gente tem essa preocupação de trazer mais mulher. É difícil, porque justamente por toda aquela história que eu falei, que muitas mulheres não ficam, porque... era glamorizado essa coisa de você trabalhar de madrugada e tal. Tem muitas meninas que poderiam ter sido excelentes. Eu, por exemplo, eu tenho várias amigas que saíram do mercado que falam, que pena que ela saiu, ela era tão talentosa. Mas eu não quero, eu estou fazendo um blog, eu estou fazendo outra coisa, eu não estou afim, quero cuidar dos meus filhos. Então, assim, hoje é muito difícil. Você tem que procurar muito para você encontrar para cargos de liderança, porque muitas delas saíram. É mais difícil, mas tem que achar. Como o mercado ele foi feito por homens para homens, é um clube masculino, os homens se indicam e chegam às indicações masculinas. Né? As mulheres, elas estão se fortalecendo muito, graças a Deus. Então, agora tem chegado, mas você precisa procurar mais. É isso. Muito obrigada. Viu? Adorei conversar com você. Já era fã da Fernanda pra caramba. Obrigada. Acho ela um mulherão da zorra, como a gente diria nas redes sociais. Querida, obrigada. Muito obrigada a vocês todos, tá? Pela oportunidade. Pra gente. Muito obrigada. Não sai daí não, hein? Pausa rápida e a gente já volta. Bom, chega bem pertinho agora, que eu quero te falar de um projeto lindo e impactante. O Escola Rua, que tem como objetivo capacitar estudantes de publicidade vindos das periferias para colocá-los no mercado de trabalho de maneira inclusiva e com visões mais diversas. Confere aí.
O mercado publicitário ainda é um mercado muito elitista no Brasil. Então a gente tem poucas pessoas negras dentro das agências, poucas pessoas de origem periférica dentro das agências, né? E na criação menos ainda, em cargos de liderança acho que é muito raro. Até porque ele se retroalimenta dessa maneira. A maioria das contratações das grandes agências são feitas por indicações, pessoas de uma classe social elevada já trabalham, indicam os amigos que não coincidentemente são de uma classe social elevada e isso estabelece o retrato do mercado que a gente tem hoje. É evidente em qualquer tipo de censo que seja feito nas agências. Então, esse foi uma das coisas que motivou a gente a criar a Escola Rua. A Escola Rua ela nasceu como um projeto de uma escola de criação para pessoas que não podem pagar por uma grande escola de criação. Então a gente quer trazer as pessoas da periferia, quer trazer as pessoas negras, quer trazer pessoas LGBT para estudar a criação, preparar essas pessoas para que tenham um portfólio e consigam assim entrar em vagas nas grandes agências. Quando eles nos chamaram, uma das principais coisas que a gente tomou cuidado foi buscá-los, tanto nas periferias quanto nas universidades periféricas, de formas que eles entendessem que era um lugar para eles. Tudo que esses jovens que trabalham com publicidade dessas universidades escutam desde que eles entram é que é um mercado que não é para eles. Então o processo seletivo tomou o cuidado de buscar esses jovens desde o primeiro momento, os acolhendo e os incentivando desde a primeira ficha de preenchimento do processo seletivo. A gente tinha um recorte social que era 50% negros, 50% mulheres, 45% LGBT. São 10 aulas, que elas acontecem todos os sábados, das 10 às 18 horas, com uma hora de almoço. Todas acontecem na Young, com professores que são profissionais do mercado, são profissionais da Young, diretores de criação. O curso ele foi dividido em duplas. Então a gente trabalhou a mesma dinâmica que tem dentro da agência. Então todo diretor de criação ele tem um diretor de arte e um redator que acompanham ele ali no dia a dia, que faz as entregas. Nessas 10 aulas eles passaram por várias matérias que acontecem no dia a dia, desde como funciona uma concorrência, lettering, reunião de briefing. Pegaram alguns casos para eles poderem trabalhar durante a semana e a ideia no final do curso é que eles tivessem uma pasta com todos os trabalhos que eles receberam nas 10 aulas, eles pudessem montar uma pasta que eles pudessem apresentar isso para o mercado como um portfólio, como um currículo. Iniciativas como essa são super importantes para a gente conseguir tirar um pouco do discurso e entrar na prática, né? As agências já entenderam a importância de ter a diversidade dentro dos seus times até para mudar o tipo de trabalho e melhorar até em resultados de negócio dos clientes, mas ao mesmo tempo a gente vê um discurso muito constante, poucas situações mais práticas de entender como mudar essa situação. É muito bacana ver a possibilidade que eu acho que quando a gente dá a chance para alguém, o talento, né, se engrandece. Quase que forçar de que a gente realmente precisa abrir espaço para gente que tem backgrounds diferentes, que tem repertórios diferentes e que estão a fim de fazer. Ter entrado aqui dá uma outra visão e foi de extrema importância, porque eles abriram essa porta pra gente e saio daqui hoje sabendo que não é só aquilo que eu imaginava na faculdade, que a gente aprende muita teoria, e aqui a gente aprendeu na massa, mão na massa. Eu acho que essas pessoas trazem mais do que qualquer outra coisa experiências de vida. E a gente precisa ter uma diversidade, não estou falando só de cor, religião, de classe social, uma diversidade de experiências de vida. A partir do momento que você tem no processo criativo, nas decisões em cargos de poder inserido, né, nesse contexto que sempre foi elitizado, o resultado final também ele vai ter mudança significativa. E eu acho que é aí que está a importância. A gente percebe que desde o diálogo com o cliente, que representa a marca, a agência, a produtora, o elenco e quem vai finalizar esse conteúdo, você tem que atender a diversidade, a inclusão. Eu fiquei sabendo desse projeto através da minha faculdade e para mim foi muito especial ter essa oportunidade porque não é todo dia que a gente consegue entrar numa agência, ter contato com esses profissionais incríveis. Por exemplo, eu nunca tive contato com ninguém da área de publicidade, nunca entrei em uma agência de publicidade, não entendia muito bem como funcionava todo o projeto e a criação de uma ideia até a execução final.
Então, para mim, foi muito enriquecedor saber que eu posso fazer parte disso e que eu consigo mudar o sistema adentrando com as coisas que eu sei fazer, sabe? A minha paixão por publicidade começou porque eu gosto muito de referência. Aliás, eu vivo de referência. A publicidade é isso, né? É um montado de referências que faz uma linguagem muito específica. Para mim, esses 3 meses foram 3 meses cruciais, porque eu não tinha muita perspectiva na faculdade, sabe? E aqui na Escola Rua eu tive a prática e tive mais teoria e eu consegui executar os dois, que para mim foi perfeito. Sempre pareceu para mim muito impossível entrar numa agência grande. Eu acho que além de todo envolvimento técnico, todo aprendizado que a gente tem na Escola Rua, eles meio que abrem portas para mostrar pra gente que é capaz, que a gente pode chegar e que por mais que seja difícil alcançar esses lugares, mas a gente cada vez mais está abrindo portas e fazendo com que a gente e gente como a gente chegue nesses lugares. E eu acho que a Escola Rua é talvez o melhor exemplo que a gente tenha hoje de uma agência trabalhando de forma organizada para mudar esse retrato. Eu espero ver assim, a agência com muita diversidade, mulheres na criação. Eu quero ver negros dentro das agências, não só em cargos de operação, mas também em cargos de, tipo assim, um diretor criativo negro, sabe? Pessoas em cargos altos, sabe? Também. Eu acho que isso vai ser muito importante, sabe? Eu espero caminhos abertos. Eu espero que esse mercado realmente seja inclusivo além do discurso. Meus amores, o Reclame de hoje vai ficando por aqui. E eu super meiga, né, gente? Pra não perder o costume. Quero agradecer esse lugar incrível, Zé Carniceria, que fica em Pinheiros, em São Paulo. E ó, toda terça-feira a gente tem o quê, gente? Marcadinho, Rock Reclame na Kiss FM. Quarta-feira, aquilo que vocês amam, vídeo inédito no nosso canal do YouTube, Avec Moá, né não? E temos as redes sociais pra gente manter aquele contato diário, né? Pra gente ficar assim, olha, sempre juntinhos. Um beijo. Fui. Taking off quick too fast, I'm on tippy toes on the feet about no L. Still 6-0, run around town, profile mentality. Bad young 10-6 racing under me. D-do acting like we ain't who they wanna be. Got me tickle trying to act so selfishly. Pocket full of green stacked up like a pot of peas. Big boy dog walking around with a lot of plates on quick, go too fast. Every day I gotta make it count. Every second gotta make it last. Roll around, do the double dash. Big blue on my skin. Taking off the